Fala aí, turma! A gente chega hoje aqui para falar de um grande jogo, um jogo importantíssimo, uma decisão entre Sport e Ceará, né, um jogo válido aí pela Série B do Campeonato Brasileiro, um jogo que realmente promete mexer com as estruturas do futebol nordestino. E a gente conversa nesse vídeo sobre algumas coisas, como por exemplo as escalações, quem volta no Ceará, quem é desfalque, quem é ausência no esporte, quem volta também na equipe pernambucana. Um pré-jogo aí, comentando um pouquinho, deixando um pouco dessa opinião para a partida de logo mais, né? Um jogo decisivo, um jogo que vale muito, porque pode talvez confirmar a permanência do esporte aí no G4, distanciando dos seus adversários, dos seus rivais ali para trás, e também pode colocar o Ceará novamente no G4, né? Uma vitória coloca com certeza a equipe alvinegra dentro dos 4 primeiros colocados, o que aconteceria pela segunda vez nessa temporada, nesse campeonato, e seria muito importante aí para as pretensões alvinegras essa equipe treinada pelo Léo Condé. Então, uma partida hoje muito relevante, uma partida que realmente promete muita emoção, adrenalina na Ilha do Retiro. Jogo às 9 horas na Ilha do Retiro, a ilha de volta, né? Mais um ingrediente aí nessa competição. E eu começo mostrando para você exatamente esse detalhe, né? O jogo decisivo na Ilha do Retiro, com a volta aí do talvez do principal trunfo do esporte, é uma casa que é bem conhecida da equipe pernambucana, o esporte de volta à Ilha do Retiro, jogo aí, arte do futebolês, jogo às 21 horas, transmissão da Jangadeiro Band News, né? Então, a gente fala sobre essa partida e eu começo também colocando aqui uma arte do futebolês, porque talvez a grande dúvida para a equipe do Ceará era saber se o Ailon viria ou não viria. Por quê? O que é que acontece aí com o Ailon que levantou toda essa dúvida, né? O problema é que o Ailon teve conjuntivite, né? O Ailon passou a semana toda com conjuntivite e não treinou. Boa parte dessa preparação, o Ailon não esteve à disposição do Léo Condé durante a semana. Então gerou-se uma dúvida: será que ele vai viajar? Será que não vai viajar? Será que vai ficar à disposição do treinador alvinegro? Tá aí a arte do Ailon, inclusive, né, que viajou, passou a semana toda com conjuntivite, e aí diz a matéria do Futebolês: em recuperação de uma conjuntivite, Ailon seguiu para Recife com a delegação do Ceará e será opção diante do esporte. Esse é o detalhe, né? O Ailon realmente esteve ausente da preparação, mas viajou, mas está à disposição e vai jogar hoje, certamente, né? Não tem como não viajar para não jogar, né? Então, realmente estará à disposição o camisa 11, um dos jogadores que tem sido importante nessa retomada do Ceará aí, nessa caminhada do Ceará, e aí vai ser um cara muito importante hoje para essa partida. Além disso, né, a gente vai falar das ausências da equipe do Ceará, principalmente no setor defensivo, né? Algo que já é conhecido, algo que já é sabido, é que o Ceará não vai ter David Ricardo, principalmente, né? O Ramon Menezes foi escolhido pelo Léo Condé como um titular, mas acabou não conseguindo dar sequência exatamente pela sua condição física. E volta um cara que era titular há bem pouco tempo, tem sido criticado pra caramba pela torcida do Ceará, mas volta hoje a ser titular, é um dos líderes desse elenco, tem sido capitão muitas vezes, que é o Matheus Felipe. Então a manchete aí diz que o David Ricardo cumpre suspensão, tomou cartão no último jogo e tá fora, né? E além disso, o lesionado Ramon Menezes também fica fora, não embarcou. E aí o Ceará viaja com 3 zagueiros só à disposição. Além do Matheus Felipe, que eu já falei, tem e a matéria diz, né, exatamente isso. Aqui, ó, eu tô grifando, tá pequenininho, mas dá para ver. Matheus Felipe, João Pedro Choca, ele que veio emprestado do Corinthians, e o retorno de Luiz Otávio, né? Depois de 8 meses, ele volta a ficar à disposição. Há uma grande dúvida sobre a sua condição física, se ele aguenta realmente uma partida como essa, mas o fato é que Luiz Otávio está de volta também e pode ajudar a equipe alvinegra nessa partida. Uma partida, como eu já falei no começo, decisiva e importante
para as pretensões alvinegras. Esse como vem o Ceará, né? O Ceará com essa deve manter a base, não deve mudar muito daquilo que daquilo que se tem feito, daquilo que se tem planejado. O Bruno Ferreira segue no gol, né? Então é uma permanência já esperada. E aí vem a defesa, como a gente já falou, com essas ausências, os laterais permanecem. No meio de campo, o Mugni ainda segue fora também. Foi outro jogador que acabou não ficando, não embarcando, né? E aí fica fora, tá ausente dessa, desse jogo aí contra a equipe pernambucana. E daí fica De Luca, Lourenço e Recalde. Recalde autor do gol da vitória no jogo passado do Ceará. E aí o ataque Ailon, Pulga e Saulo Mineiro. Não deve fugir muito disso. E a gente fala também como é que vem essa equipe do esporte, né? Como é que vem a equipe pernambucana para esse duelo. Um jogo também, como a gente já falou, muito decisivo, muito determinante. E eu trago aqui na tela algumas questões, né? A primeira delas é que a equipe do esporte traz consigo aí hoje um tabu, né? De nunca ter perdido para o Ceará em Série B, mas antes dizer que a torcida vai em peso aí para a partida hoje, né? Em menos de 48 horas, os ingressos se esgotaram, né? A venda de ingressos, e aqui nessa matéria do Diário de Pernambuco, diz que o esporte poderá receber até 26.345 torcedores para jogar, né, em seus domínios aí na Ilha do Retiro, para essa partida decisiva, né? A capacidade bem mais reduzida do que a história da Ilha do Retiro, que já colocou mais de 50 mil pessoas, mas hoje, obviamente, os padrões de segurança, é um público bem ok e, obviamente, uma pressão muito grande, uma atmosfera de grande jogo, como a torcida do esporte sabe fazer. Como eu disse, tem um tabu aí, né? E o esporte sustenta isso, a torcida do esporte sustenta isso, o fato de nunca ter perdido para o Ceará dentro de casa pela Série B. Ao todo, a matéria traz aqui, são 5 jogos. O torcedor do Ceará vai lembrar, mas o Ceará goleou o esporte na Ilha do Retiro, mas ali era Copa do Nordeste, e hoje tem um grande desafio. Como eu disse, é algo que a torcida do esporte ali se apega, né, para essa partida também. Antes de falar da provável escalação do esporte, deixa eu falar para vocês de um detalhe também, que é o árbitro da partida de hoje, né? Ele envolvido aí na polêmica de Corinthians e Flamengo, vem aí para essa decisão no Campeonato Brasileiro da Série B, que é o Wilton Pereira Sampaio, da Federação lá de Goiás, da FIFA. Ele foi escalado e vai estar auxiliado pelo Thiago Gomes da Silva e Ricardo Júnior de Souza, os auxiliares, e o Diego Pombo Lopes, o baiano, é quem comanda o VAR, o trio de arbitragem e mais o responsável pelo árbitro de vídeo, também tão importante em partidas como essa, vai ser decisivo, e o jogo pede um árbitro desse quilate, apesar de todas as críticas, de todas as reclamações, mas aí, gente, é a arbitragem brasileira, né? Não tem muito para onde a gente correr. E aí eu falo exatamente da provável, né? Da provável escalação da equipe do esporte. E aí, o esporte deve contar aí com o retorno principalmente do Fabrício Domingues, né? Talvez aí a grande novidade, falando do time mesmo, né? Matéria aqui do meuesporte.com, a equipe que se prepara aí, o técnico Pepa deve contar com o retorno do volante Fabrício Domingues e do lateral de Plácido, né? Além disso, a equipe não terá desfalques por suspensão nessa rodada, portanto, a equipe deve vir com força total nessa partida que marca a reestreia da Ilha do Retiro, né? Como a gente já comentou nesse vídeo. Então, Fabrício Domingues deve ser o grande reforço, um jogador que é muito importante. E aí eu trago aqui a provável escalação: Kaique França, Igor Cariús, Rafael Thierry, Chico Dalberti, Fabrício Domingues, Felipe e Lucas Lima bastante conhecidos aqui do nosso futebol, Tite Ortiz, Barleta e Zé Roberto. Barleta e Zé Roberto também passaram pelo Ceará. Nessa equipe aí tem 2 ex-Ceará, 2 ex-Fortaleza, dentro dos titulares aí que devem enfrentar a equipe alvinegra. Esse o provável esporte para essa partida de hoje. Então, como eu disse, né? Uma partida muito difícil, um jogo muito pegado, que vale muito para a Série B do Campeonato Brasileiro, que vale muito para esse momento
de competição. E aí eu finalizo mostrando a classificação da Série B, só para a gente ter uma noção. O Sport perdeu uma posição para o Mirassol, que agora tem 50 pontos. O Ceará tem 45, se ganhar vai a 48 e ultrapassa todos esses que estão à sua frente, né, ficando ali na quarta colocação. O Sport ainda com um jogo a menos por conta do jogo do Operário, mas o Ceará permaneceria, pisaria no G4, né, ultrapassando aí Vila, América e o próprio Sport. E já se o Sport ganhar, ele volta a ultrapassar o Mirassol, mas principalmente volta a abrir uma grande distância aí para o quinto colocado, de novo, com um jogo a menos, né? Então, realmente é uma condição muito boa para duas equipes. O Ceará de realmente se credenciar, ultrapassar adversários e ficar na frente até do próprio Sport, mesmo considerando essa questão do jogo a menos, e para o Sport para se isolar dentro do G4 nessa reta final que vale muito, né? Então, essa classificação da Série B, e a gente finaliza o vídeo dizendo que realmente o jogo aí às 21 horas, Ilha do Retiro, e a gente vai estar trabalhando nessa partida, trazendo depois aí os comentários, né, as impressões do resultado, que vai ser realmente eu imagino que vai ser um jogo muito difícil e muito pegado, muito com adrenalina lá em cima. Quem tiver mais competência, equilíbrio, deve sair da Ilha do Retiro hoje com o resultado positivo. Tá bom? Se inscreve no canal, ativa as notificações. Esse é o pré-jogo de Sport Ceará, um dos jogos mais importantes dessa Série B. Valeu!